gente, boa noite. Estamos aqui para mais uma live para a glória de Deus, aleluia, né? Estamos aqui para mais uma live, mais um devocional e você é meu convidado, minha convidada para ficar aí até daqui a pouquinho, quando vamos orar. Se você está precisando de uma oração, se você quer, né, estar orando junto aqui conosco, vai ser bênção de Deus, né? Então, olhos para ver. Eu sei que tem muitas pessoas buscando, tem muita gente que não tá querendo buscar nada, que tá realmente buscando outras coisas, mas não tem problema, tem espaço para todo mundo, né? Quem quer uma oração, quem quer ouvir uma palavra de força, fica aí, que a gente vai começar, tá bom? Olhos para ver, a gente vai ler 2 Reis 6, do 15 ao 23, tá bom? Diz assim: E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Meu Deus! E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abra a este os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: Feri-los-ei, meu pai. Meu pai? Mas ele disse: Não os ferirá. Feririas tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhe diante pão e água, para que coma e beba e vão para o seu senhor. Até o 23. E apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu, e foram para o seu senhor, e não entraram mais tropas de Ciro na terra de Israel. Que palavrão, gente, que benção. Então, o destaque aqui é o versículo 17. Eliseu orou: Ó Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então, o moço que estava ali com Eliseu estava temeroso pela quantidade de homens que tinha ali. E Eliseu, um homem de fé, pediu a Deus para que abrisse os olhos daquele moço. E agora a gente vai ao texto do devocional, que é o livrinho de devocional que deu esse texto. Joyce se preocupava com sua parente Sandra, que lutava por muitos anos contra o alcoolismo e problemas de saúde mental. Ao ir ao apartamento de Sandra, as portas estavam trancadas e ele parecia estar vazio. Planejando como iria procurá-la, Joyce orou: Deus, ajude-me a ver o que eu não vejo. Ao sair, Joyce olhou para o apartamento e viu um leve movimento numa cortina. Naquele momento, ela soube que sua parente estava viva, embora precisasse da ajuda de serviços de emergência para salvá-la. Joyce se alegrou com a oração respondida.
O profeta Eliseu entendia o significado de pedir a Deus para revelar realidades invisíveis. Quando os sírios cercaram a cidade, o servo de Eliseu teve medo. Eliseu não, pois ele via o invisível com a ajuda de Deus. O profeta orou para que o servo também visse, e o Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Deus levantou o véu entre o mundo espiritual e físico para Eliseu e seu servo. Joyce acredita que Deus a ajudou a ver o movimento da cortina, dando-lhe esperança. Nós também podemos pedir a Ele que nos dê visão espiritual para entender os acontecimentos ao redor, seja algo pessoal ou coletivo. E nós também podemos levar seu amor, verdade e compaixão. Olhos para ver. O mundo espiritual é mais real do que esse mundo que a gente vê. Se a gente estudar um pouquinho de física quântica, a gente vai saber que a parede que a gente vê que é sólida, nem sólida é. Porque quando se bate um prego, ela se abre. Então, tem um documentário, um documentário antigo, que eu acho que o nome dele é Quem Somos Nós. Já assistiu? Pois é, fala sobre a física quântica, sobre os vícios das células, né, com demandas repetitivas nas quais elas nos levam a vivenciar, mesmo a gente sofrendo com aquilo. E o mundo espiritual ele é mais real do que este. Em outra ocasião, assim que eu cheguei de viagem, eu estava aqui fazendo uma live de dia, dessas de devocionais, e na hora que eu parei para orar, o Senhor me deu a visão de um demônio enorme, escuro aqui, pegando no meu ombro, tentando me oprimir. E eu terminei a oração na live, tá lá no perfil. Uma live, eu cheguei dia 14 de março, foi no dia 15 a live de março. E eu dei uma travada na hora da oração. Quando eu desliguei a live, eu fiz uma oração aqui dentro da casa que eu sentia todos, mas era muita coisa saindo pelas janelas, pelas portas, voando assim. Olha, uma coisa horrível. Eu passei 18 dias fora e algo trouxe legalidade demoníaca aqui dentro de casa. Então eu já comecei a falar: eu passo 18 dias fora daqui e vocês estão voltaram? Pode bater em retirada agora, em nome de Jesus. Aí comecei aqui e foi um mover. Por quê? Porque o mundo espiritual é mais real do que esse mundo que a gente vive. A palavra de Deus diz que Satanás vive ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, a quem possa, né? Então é o derredor o tempo inteiro, seja a gente ungido ou não, seja a gente crente ou não, a gente tem esses demônios o tempo inteiro ao nosso derredor. Eu tô aqui fazendo essa live, é uma guerra espiritual sendo travada aqui, porque só o Senhor, a paz do Senhor, Ana Clara, só o Senhor sabe quem são as pessoas que entraram na live, que receberam uma palavra em algum momento. Vou orar, Ana Clara, já tô terminando aqui, a gente vai orar no finalzinho, tá? É rapidinho, fica aí. Tem uma causa específica. Se vocês também tiverem algum pedido de oração, já vai colocando aí, que aí eu já vou tendo acesso aqui para lembrar, tá? Porque da hora que eu fechar os olhos eu não vejo. Eu vou ficar só orando mesmo, entronizada com o Pai. Então, os olhos para ver é a gente pedir visão espiritual, porque quando a gente está numa visão carnal, já teve umas situações na minha vida que diante da correria do dia a dia e tal, a gente recebeu pessoas lá em casa, e como a gente morava na praia, perto da praia,
O que aconteceu? A gente recebia muitas visitas. E a gente deu o vacilo de que a gente era o primeiro a acordar, o último a dormir, né? E não estava buscando, não estava se alimentando, não estava cobrindo a nossa casa de oração, e muitas coisas ruins aconteceram. Então, assim, a nossa experiência é olhos para a gente enxergar as artimanhas do inimigo nas nossas vidas, para que a gente possa lutar, saber contra o que a gente está lutando e quem luta por nós. Porque agora há pouco eu estava respondendo até um comentário, o rapaz falou: eu também sonho em estar na presença de Deus, em voltar para a igreja, mas eu acredito que eu cheguei longe demais, não tem mais volta. Claro que tem volta. É claro que tem volta. Você pode estar no pior, no fundo do poço. Você pode ter virado pó. Que a água da vida vai se misturar com você e te fazer um vaso novo. Entendeu? Não existe a possibilidade, enquanto tem fôlego de vida, enquanto a gente respira, há possibilidade de mudança e de salvação. Essa é a verdade. Então, se contar alguma mentira relacionada a isso, que não há mais esperança, que você já foi condenado ao inferno, pelo amor de Deus, tira isso da sua cabeça. Não tem pecadinho e pecadão. Não existe essa possibilidade. A gente vai pagar as consequências dos nossos atos, sim. Mas não tem esse negócio de achar que o meu pecado é mais leve que o do meu irmão. Não. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Estávamos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é através do Filho, aquele que morreu por nós na cruz, é que a gente encontra a salvação. E a salvação é algo de graça, é pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie. As obras não salvam, tá bom? E a palavra também diz que o Senhor terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Então, pelo amor, para com essa arrogância de ficar julgando as pessoas. Para de apontar para as pessoas e olhe para dentro de si mesmo. Porque a palavra que a gente lê e os cultos e as palavras que a gente escuta, que a gente fica pensando, fulano poderia estar aqui, fulaninho poderia estar aqui. Não é para fulaninho, não. É para tu mesmo que tá no culto. Desculpa que eu tenho que falar a verdade. O nome do canal é Se Deus Mandar Viver Falar. Então, eu tô falando. Entendeu? A verdade. É se Deus mandar, eu vou falar mesmo. Doa o que doer. Então, não tem que estar apontando A, B ou C. Olha para dentro de si, procure você crescer a cada dia, a se modificar, a ter um coração em Cristo Jesus e melhorar a cada dia. Somos nós que precisamos melhorar, não é A, nem B, nem C. Se eles precisam melhorar, é eles com Deus. Não somos nós que vamos mudar ninguém, né? Então, neste momento, eu quero estar orando. Se você tem algum pedido especial, específico de oração, coloca aí rapidinho, né? Para que eu possa estar orando neste momento. Já são 00:18, hora excelente para a gente estar orando, toda hora é hora, mas nesses horários assim é bem especial, né? Então, se alguém mais fora a Ana Clara tem algum pedido, coloca aí, tá bom? Coloca aí, rapidinho. Vou orar, hein? Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, estamos aqui na Tua presença para declarar, Senhor, que sem Ti nada somos, que necessitamos de Ti. Nos cobre com Teu sangue, nos reveste com a armadura completa de Deus, guarda o nosso corpo, alma e espírito, Jesus. Senhor, eu venho clamar a Ti, o Senhor que é o Deus onipotente, onipresente, onisciente, o Deus todo-poderoso, Yahvé. Eu clamo a Ti, Senhor, por cada vida que entrou nesta live, que nem por um segundo, Senhor,
Que o Senhor possa entrar em suas vidas, Senhor, em suas casas, trazendo a paz que excede todo entendimento. Trazendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, do esposo à esposa, da esposa ao esposo. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, trazer libertação, unidade, comunhão. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço por aqueles que têm passado pelo vale da enfermidade, que venha com cura no corpo e na alma e no espírito. Que o Senhor venha com cura, Senhor, dos vícios. Ó Deus, tira todo o pensamento contrário. Ó Deus, eu venho te pedir, Senhor, que os planos de Satanás sejam frustrados nas nossas vidas, mas os seus planos venham se cumprir, um por um, Pai. Eu te peço em especial pela Ana Clara, Deus, que pediu oração, que entrou aqui na live, que o Senhor possa abençoá-la, Senhor. A tua filha tem clamado a Ti, tem pedido coisas a Ti, mas que o Senhor traga a confiança, Senhor, que ela necessita ter, Senhor, diante de Ti, porque nem sempre o Senhor vai entregar aquilo que nós queremos, porque o Senhor é o maior interessado no nosso sucesso, e o Senhor sabe melhor do que nós o que queremos, o que é melhor para nós. Que ela tenha paciência, que ela espere o tempo certo das coisas, para que o Senhor venha providenciar na vida dela aquilo que é o melhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, trazer uma noite de sono reparadora e tranquila para aqueles que sofrem de insônia, ansiedade, depressão. Pega eles no colo, papai, nesta noite, que eles venham se render a Ti, o Senhor possa os carregá-los até que eles se ergam novamente. Ó Deus, em nome de Jesus, renova as forças, é o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, que nós possamos ter um final de semana maravilhoso, que Deus possa abençoar, Robertinho, amém, que Deus possa nos abençoar, né? E muito obrigado por ficarem aí. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, tem muitas lives lá gravadas, eu já vou baixar e vou colocar lá no meu perfil, então você me segue, compartilha, toca outros corações com esta palavra, se ela falou seu coração, amém? Que Deus te abençoe, beijo do coração, até segunda. Se Deus mandar, eu faço live antes.